E aí, pessoal? E uma pergunta importante que, naturalmente, quando a gente olha a manchete, a gente fica, ué, o que o César está querendo dizer? E eu vou explicar ponto por ponto por que o Grêmio, e posso colocar o Internacional nessa também, mas aqui o assunto é nosso, é de gremista para gremista, por que o Grêmio é maior do que Flamengo e do que Corinthians? Gente, últimos 2 dias a gente precisa relatar, talvez 3 dias, como os absurdos do futebol. O futebol passa por uma dificuldade imensa, assim como toda a nossa sociedade, em razão da pandemia. Todos os dias eu falo sobre isso aqui. E a gente precisa, de certa forma, começar a entender as atitudes dos clubes para tratar de questões também do ponto de vista de associação, de ligação com a nossa sociedade. Começando por Corinthians. Corinthians, 2 semanas atrás, sai a notícia, não paga salários para os seus jogadores, atrasou 3 meses os salários, correu o risco de perder os direitos dos atletas, se eles, porventura, acionassem a justiça para isso. Anunciou há 3 dias atrás Jô como centroavante. Isso mostra uma desassociação completa com tudo que a gente pode entender. Os próprios torcedores envergonhados foram até Parque São Jorge para tentar pelo menos fazer uma crítica a esse absurdo que a gente está vendo lá. O Flamengo, por sua vez, que parece ser uma bolha, é uma bolha, né, dentro do processo. De vez em quando o Flamengo monta grandes times, montou o time do Zico, montou no ano passado, depois de 40 anos, um outro grande time. Contratou, vocês lembram quando contratou o Romário, depois levou 10 anos para pagar o Romário, desassociados também do planeta. O Flamengo fez uma negociação com o presidente Bolsonaro. E dentro dessa negociação com o presidente Bolsonaro nasceu essa MP, que curiosamente parece ser uma ação para o Flamengo. Ninguém conseguiu entender até agora o motivo, sem discussão, sem nada nesse sentido. E aí a gente vem para cá e olha a relação que o Grêmio, e eu coloco também, repito, o Internacional, mas eu vou falar do Grêmio, que o Grêmio está tendo com a pandemia, com o respeito à saúde e, sobretudo, com respeito às finanças. Grandeza, gente, está nas atitudes. Não é porque o Flamengo tem uma marca forte, que parece ter X torcedores. O Flamengo pode ter espectadores, talvez, mas torcedor é quem está dentro desse processo do Grêmio, segurando a bronca nesse momento, sem cair, sem perder, por exemplo, um número importante de sócios numa situação como essa, aderindo às ações do Grêmio, comprando a camisa dentro de uma realidade mínima e tendo nos seus líderes, nos seus dirigentes, atitudes corretas, atitudes de respeito à sociedade, atitudes de respeito à saúde. O Grêmio está do tamanho que a gente quer que esteja, gigante, muito à frente de Flamengo, de Corinthians, pegando essas 2 marcas que são, para muitos, inclusive para os direitos de TV, as 2 principais marcas do Brasil. São marcas que passam mensagens erradas para a sociedade. E Grêmio e Internacional passam as mensagens corretas para a sociedade. E a grandeza está dentro desse fato. Do fato de passar uma mensagem de gente correta. O que o Grêmio falou com relação às contratações? Vocês já se deram conta? Não é hora de pensar em contratação. É hora de entender o mercado, entender a economia e não gastar, diminuir custo. O que o Grêmio fez, por exemplo, com relação às questões da saúde? O Grêmio criou um protocolo que é copiado em todo o país, porque teve responsabilidade social. E só os gigantes têm isso. Só os gigantes têm isso. Nós estamos vendo lá em São Paulo clubes mentindo e treinando coletivamente. O Grêmio respeita a regra. O Grêmio é maior do que o Flamengo, é maior do que o Corinthians, porque respeita a regra, respeita o entendimento, respeita a sociedade. Enquanto algumas bolhas do futebol brasileiro continuam ditando regra e montando em cima do seu umbigo, ou da sua barriga, ou da sua arrogância, algo que não é real. Então, tenham orgulho do Grêmio, tenham orgulho também do Internacional e da forma como está sendo gerido, sobretudo essa relação com a doença. Mas o Grêmio, um pouco além, também as questões
relacionadas às atitudes, até mesmo de gestão financeira, neste momento de grave, talvez o maior momento da humanidade, de gravidade do ponto de vista do tamanho do risco econômico que todos correm. Eu fiz questão de vir aqui falar sobre esse vídeo e vim aqui fazer esse vídeo, porque quando eu vejo essas situações envolvendo essas grandes marcas, eu enlouqueço. Porque a gente precisa, antes de tudo, passar mensagens. E eu tenho orgulho de poder dizer que aqui em Porto Alegre nós temos vários exemplos de grandes mensagens. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal.